Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos no canal Lumen Expansão da Consciência. E hoje nós temos um convidado especial que vai falar também sobre um tema especial. Vocês querem saber sobre indução na psicoterapia e na vida cotidiana? Então, esta é a oportunidade, né? Porque é exatamente sobre isso que ele vai falar. E o psicólogo é o Wellington Almeida, é psicólogo clínico, psicoterapeuta, tem formação na psicologia humanista, centrada na pessoa, em psicologia transpessoal, facilitador de grupos de meditação e atua na Clínica Lumen. Então, vamos chamá-lo, né? Seja bem-vindo, Wellington. Vamos, então, conversar, né? Já fiz sua apresentação, então sinta-se à vontade. Bom, pessoal, boa noite, né? Vamos conversar um pouco hoje, né? Faltou falar também que eu tenho uma formação em psicologia, a hipnose ericksoniana, né? Isso, é verdade. A hipnoterapia ericksoniana, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje, né? É como se dá o processo de hipnose, né? Tanto no nível do consultório, como no nível na vida cotidiana, né? A gente não tem noção de como as induções hipnóticas no nosso dia a dia, né, elas são presentes. A gente, quando está lavando um prato, a gente, quando está dirigindo, a gente, quando está envolvido num estudo, num filme, fazendo um esporte, a gente está num estado, digamos assim, de atenção focada, né? A gente está utilizando a nossa parte do cérebro, a parte pré-frontal, né? Ou seja, onde a gente focaliza o momento presente, né? Então, a gente está, digamos assim, envolvido num processo de atenção. Porque hipnose, na verdade, se a gente para observar, hipnos, né? Vem do sono, mas não tem nada a ver com sono. Hipnose é um estado de atenção focada. Ou seja, isso faz com que a gente, aos poucos, né, vá, digamos, a nível de consultório, a gente vai entrando em contato conosco. Vamos dar um exemplo aqui bem prático na psicoterapia. É muito comum, né, no processo psicoterápico, o cliente, através da fala, ele ir entrando em contato com ele. Digamos, as reações através da fala. O psicoterapeuta vai conversando com ele e ele vai, aos poucos, introjetando aquilo que foi questionado e, aos poucos, vai entrando em contato com níveis de consciência não habituais, né? Ou seja, da consciência que a gente chama da nossa mente ordinária no nosso dia a dia. O que é que ocorre, digamos assim, no processo em psicoterapia com hipnoterapia? E é interessante, pessoal, falar que a hipnoterapia é diferente da hipnose de palco, né? Que é aquela hipnose onde o sujeito vai lá, ele é um bom hipnotizador e ele vai, digamos, lançar à plateia, quem está no palco, algumas sugestões e aquelas pessoas que a gente chama mais hipnotizáveis, elas irão lá para o palco, digamos, fazer algum trabalho em cima do que o hipnotizador de palco ele criou. Ou seja, é um sujeito altamente hipnotizável. Daí ele cair, daí ele entrar em transe, e ter dificuldade para voltar, ou dormir, ou imitar bicho, por quê? Ele fica altamente sugestionável, e aí fica fácil para o hipnotizador de palco, digamos assim, brincar com aquela pessoa. Que, ao meu ver, é uma coisa um pouco perigosa, porque a gente, quando entra em transe, a gente pode entrar, digamos assim, em processos da nossa mente inconsciente, ou seja, partes traumáticas, que a gente algumas vezes não tem noção de o quanto aquilo, né, pode acarretar, aquilo vindo à tona, sem passar por um processo de psicoterapia.
O que é que a gente faz, digamos assim, no meu trabalho, quem trabalha com hipnose lá na clínica também? A gente não faz, digamos assim, um trabalho simplesmente a pessoa chegar lá, eu quero trabalhar somente com hipnose. Não é bem assim, né? No meu caso, como eu sei de Gerardo, quem trabalha com hipnose também, a pessoa vai se submeter a uma psicoterapia, tá? E na psicoterapia daquela pessoa vai se entrar a técnica da hipnose. Por que a hipnose é importante? Porque a hipnose, ela favorece, digamos assim, a gente perder um pouco a censura ou os mecanismos de defesa. O que é isso aí? Vamos brincar aqui. Alguém que, de repente, no dia a dia, é uma pessoa muito séria, é uma pessoa muito, digamos assim, fechada. Aí bebe, né? E depois que bebe, se torna uma pessoa solta, brincalhona. O que é isso aí? O álcool, na verdade, ele não criou nada que aquela pessoa não já tinha lá dentro, né? Ou seja, aquela pessoa, através do álcool, o que aquela pessoa fez? Quebrou a sua censura e entrou em contato com uma pessoa que, na verdade, é a pessoa que, às vezes, com a máscara, digamos, no dia a dia, se apresenta totalmente diferente. Voltando para o consultório. O que é que acontece no consultório? Com a hipnoterapia, fica mais fácil de quê? A gente acessar os níveis inconscientes da pessoa. Por quê? Porque com a hipnoterapia, ou com a indução hipnótica, onde se começa o processo de hipnoterapia, aquela pessoa, ela perde a censura, perde os mecanismos de defesa, e o que, que acontece com isso aí? Fica mais fácil acessar o inconsciente e, consequentemente, né, aquela pessoa entrar em contato com situações de vida que os mecanismos de defesas bloquearam aquilo para quê? Para que a pessoa não entre em contato com aquelas dores que lá dentro pode estar, ou na verdade ainda está, mexendo muito com ela. E aí a psicoterapia com hipnoterapia, digamos assim, vai acelerar, vai catalisar, tá, o processo de autoconhecimento nesse nível aí, da pessoa poder entrar em contato com ela sem as censuras. E isso vai ajudar muito em a pessoa reviver os traumas, né? Resignificar, e a partir daí o quê? Poder ter um entendimento melhor daquilo que ocorreu com ela, digamos assim, a momentos passados, e com isso aí a pessoa se conhecer melhor e resignificando os traumas do passado, viver melhor o presente. É bem interessante que a gente pode pensar, a pessoa fica só no passado. Não. O mais importante, na verdade, é a pessoa entrar em contato com o passado, mas resignificando no presente. O que é que aquele fato que aconteceu comigo no presente no passado, desculpa, pode estar atrapalhando a minha vida atual no momento agora. Porque se a gente observar, o mais importante para mim não é o passado, é o agora, né? Eu sou o momento presente, eu sou o agora. Então é muito importante que eu possa ter essa consciência, digamos assim, mais ampliada de mim como um todo, para que a partir daí eu possa, digamos assim, ter uma vida mais plena e os traumas do passado não estarem o quê? Atrapalhando a minha vida, digamos assim, presente. Eu gosto sempre, quando a gente conversa, citar alguns casos, porque fica, digamos assim, mais fácil a gente entender, né, como ocorrem nossos traumas e como os traumas da gente nos bloqueiam na nossa vida presente. Eu lembro de um jovem que eu atendi, e que esse jovem, já com 20 e poucos anos, ele tinha muito medo de dormir só. E ele não tinha consciência do porquê desse medo de dormir só. Veja, um jovem, um homem, né, com 25 anos de idade, não conseguia dormir sozinho. E a gente começou a conversar na psicoterapia, lógico, na fala tradicional, né, na conversação habitual, digamos assim, no processo psicoterápico. E aí a gente começando a conversar, ele me relatou isso, né? Que incomodava muito a ele o fato de ele dormir ainda às vezes com o pai e com a mãe, um adulto já dormindo com o pai e com a mãe. E a gente conversa sobre isso, a gente faz eu refletir, né? Que isso, digamos assim, que um medo
ele não é real, é apenas um pensamento, que até aquele medo acontecer, na verdade, é apenas um pensamento. Até que venha a acontecer, é apenas pensamento. Mas isso a nível digamos assim, de mente consciente, isso fica só a nível intelectual. A pessoa pode intelectualizar e a pessoa pode, digamos assim, ficar somente naquele nível ali e não entrar em contato, na verdade, com a situação real. Vou pegar um exemplo, digamos assim, em termos de medicamentos. A gente pegar a alopatia e a homeopatia. A alopatia, ela vai curar o sintoma, né? A homeopatia, ela vai na causa. O que gerou aquilo no nosso organismo? Então, a hipnose, ela trabalha mais ou menos com isso daí. Ela vai lá, digamos assim, na gênese das situações, para que a gente possa se entender melhor. Então, vamos lá. Então, esse jovem, né, nós fizemos um processo de indução hipnótica, né, onde há, primeiramente, um relaxamento do nível de consciência, mas lembre-se que eu falei, não é um relaxamento para a pessoa dormir, é um relaxamento com atenção. Tanto é que não se faz, digamos assim, hipnose com a pessoa deitada. É geralmente com a pessoa sentada, para que a pessoa não perca a atenção e entre no estado de sono mais profundo. E aí esse jovem, ele entra em contato, vai, digamos assim, na linha da vida dele, ele vai descendo em níveis, né? Adolescência, infância, e chega nessa parte da infância, onde ele tinha por volta, segundo ele me fala, né? Lá na indução hipnótica, uns 3 anos de idade, mais ou menos, aonde pai e mãe, ele foi lembrando, ele não lembrava desse fato conscientemente, ele sabia que tinha alguma coisa, mas conscientemente ele não lembrava. E aí ele volta aos 3 anos de idade, onde pai e mãe tinham saído para uma festa e ele tinha ficado com uma babá. E ele só lembra, né, ele chorando muito, num quarto escuro e sem ninguém dar atenção para ele. E ele entra nos prantos, né, porque uma criança de 3 anos de idade já sente que pai e mãe não tá fora, estão fora energeticamente. Uma pessoa, digamos assim, uma babá que é um ser estranho. Imagina o sofrimento dessa criança, né, ao se deparar à noite, se acorda e não encontra ninguém. E ele ficou chorando, pelo que ele relata lá na vivência, por no mínimo quase 1 hora, até que a babá acorda e a babá consegue acalmá-lo. Né? Ele estava de xixi, ele relata na hora da cena, e estava com frio. E aí, revivendo essa história, a gente vai fazer uma resignificação. O que é isso aí? Eu vou trabalhar com ele, digamos, para que ele tenha a percepção de que aquela cena na mente dele, ela existe, mas que aquele momento já passou. Porque se a gente parar para observar, a mente da gente é tridimensional. Ela pode estar no futuro, no passado ou no presente. E as memórias traumáticas, elas podem vir à mente da gente, algo que aconteceu com a gente há muito tempo, pode vir automaticamente no agora, né? E essa, digamos assim, essa energia, ela pode, digamos assim, estar influenciando a gente no nosso dia a dia, sem a gente perceber, no caso desse rapaz, né? E a partir desse trabalho que a gente fez, ele começou aos poucos, digamos assim, isso não é mágica, viu, pessoal? Não é assim, pabufo, né? É um processo que vai aos poucos, digamos, essa energia quebrando. Tem que existir a vontade da pessoa para que a pessoa se trabalhe, né? E ele, aos poucos, foi tomando consciência disso aí a nível consciente, que essa história ficou no passado, e ele, aos poucos, começou a, digamos assim, no momento presente, peitar isso daí. Como é que é peitar isso daí? Vem o medo de não dormir e dormir sozinho. E aí ele vai e peita dormir só. E aos poucos, né, ele vai quebrando essa energia, e a partir de quebrar essa energia, ele vai percebendo que aquilo é apenas um pensamento. Ora, se ele está em casa, se ele está seguro, se ele não tem, digamos assim, nada de mal que possa acontecer naquele local, naquele ambiente seguro, para que está sofrendo e com medo e tendo que dormir com os pais? Né? E aos poucos, ele vai tomando essa consciência e vai, digamos assim, resolver essas questões
que era algo muito chato na vida desse jovem, que na verdade era um adulto. Então, veja, a indução hipnótica ela é muito importante, porque ela quebra as barreiras do ego, né? Quebra as barreiras intelectuais e favorece essa, digamos assim, tomada de consciência para que a pessoa possa viver uma vida melhor no momento presente. Então, é muito importante esse trabalho, digamos assim, de psicoterapia. E lembrando, mais uma vez, é uma ferramenta muito boa, porque essa ferramenta propicia, digamos assim, um tempo mais curto em você tomar essa consciência e, digamos assim, estar mais apto a viver melhor consigo. Então, é muito importante esse trabalho de autoconhecimento. Independente da psicoterapia com hipnoterapia, a psicoterapia convencional também, ela favorece a isso também. Porque à medida que a pessoa vai conversando, aos poucos, a pessoa vai também acessando o inconsciente, né, através da fala. Então, digamos assim, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante, tanto com a hipnose, digamos assim, com a técnica da hipnose, quanto com a técnica verbal da psicoterapia. E, como eu falei anteriormente, a hipnose, a gente tem essa noção, né, de que a hipnose é apenas no consultório. Mas a gente também, às vezes, conosco, fazemos induções hipnóticas, às vezes negativas, sem a gente perceber. Tipo, tem pessoas que falam muito, se a gente observar, no pretérito do pretérito imperfeito. O que é isso aí? Ah, eu gostaria muito de resolver essa questão. Ah, eu queria muito isso daí. Essa pessoa não está percebendo que ela, sem perceber, ela está se induzindo a realizar as coisas a nível mais distante do que ela quer. O que é isso aí? É uma pessoa que, na verdade, se induz negativamente a colocar sempre a vida dela à frente, nunca trazer para agora. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência das induções negativas que fazemos com a gente no nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo aqui bem interessante, com relação a placebo e a nocebo. O que é isso aí? Placebo, né, na verdade, é um medicamento que a pessoa usa, digamos assim, pode ser açúcar, pode ser trigo. Você vai tomar um comprimido, achando que aquilo é um medicamento de verdade, e por achar aquilo ali, você vai, sem perceber, se induzindo a melhorar, né? Tanto é que tem pesquisas por aí que pegam grupos iguais, digamos iguais assim, dividem ao meio aquele grupo, e a quantidade de pessoas que tomaram o medicamento placebo e as pessoas que tomaram o medicamento convencional, às vezes o placebo é até maior do que as pessoas que tomaram o medicamento convencional. Então, o que é isso aí? Indução. Porque se a gente observar, todo medicamento que a gente toma para a nossa melhora, existe uma indução nossa de querer melhorar. Veja só, a gente pegar uma pessoa que está com câncer, duas pessoas com o mesmo tipo de câncer, duas pessoas com o mesmo medicamento, ok? Uma se cura, a outra morre. O que é isso aí? Vamos pegar primeiramente pela fé daquela pessoa, que já é uma indução positiva, eu acreditar em Deus, acreditar que vai melhorar, fez aquela pessoa se melhorar. A outra não. A outra, digamos assim, não teve essa vontade, digamos assim, de se curar, entregou-se à doença e veio a óbito. A gente tem que estar muito atento a isso daí. Um outro fato interessante também é o nocebo, né? Você vai a um médico, o médico faz um alarde com relação a alguma patologia que você traga, e faz com que você piore ainda mais em cima de quê? Daquela indução negativa que o médico fez com você. Daí a importância é muito grande da gente, quando receber alguém, né, psicoterapeuta, pessoas que trabalham com saúde, dependendo de qualquer área que seja, nutrição, medicina, psicoterapia, psicologia, né, a gente está atento às induções que a gente faz com aquela pessoa negativamente. É muito interessante no consultório, uma pessoa vai para você hoje e foi ao psiquiatra no mesmo dia.
E o psiquiatra, digamos, passou um medicamento antidepressivo, e geralmente, né, de 15 a 20 minutos, 30 dias em fazer efeito, e na outra semana que a pessoa já melhorou muito, vai falar, estou bem melhor, esse é o medicamento. Já digo, não, calma, não é o medicamento, é você própria que está fazendo a sua força e a vontade de se melhorar. O que é isso aí? Uma indução hipnótica positiva, em termos de quê? Da conversa que ela teve com o profissional, e isso ajudou ela a quê? A se melhorar, ou seja, redescobrir a sua força de vontade. Então, nos tratamentos, é muito importante que a gente tenha essa noção de o quanto nós, como profissionais, estamos induzindo aquela pessoa positivamente e quanto o cliente que vai até nós está se induzindo positivamente ou negativamente. Como na vida, né? A gente tem que estar atento às induções que fazemos conosco, negativas e positivas. Ok, pessoal? A minha fala de hoje foi essa aí. Espero que vocês aproveitem bem a minha fala, possam aproveitar e possam se trabalhar no seu dia a dia. Ok, pessoal? Ok, Wellington, muito obrigado. Muito importante tudo aquilo que você falou, né? Porque sem a gente sequer se dar conta, no cotidiano, realmente, tanto somos influenciados, né, por sugestões que vêm, seja pela mídia social, seja pela televisão, pela rádio, né, como em conversa com amigos. Eu lembro que eu atendi uma pessoa há muitos anos atrás que ela estava mal, achando-se péssima, né? Pelo que ela me contou, tudo começou, né, após uma conversa com uma pessoa amiga que disse que ela estava acabada, né? E a aparência dela estava horrorosa, parecia velha, né? E por aí afora. E a partir dali ela começou a pensar nisso, pensar, e terminou realmente ficando mal. Ou seja, uma fala. Agora, não é somente a fala, como você estava dizendo, né? É preciso ter uma personalidade receptiva àquela fala. Tem que haver a interação entre o que vem de fora e aquilo que está lá dentro, para que se manifeste o problema. Ou aquilo que é positivo, né? Para que algo de fora venha e, digamos assim, levante o astral, levante o humor, produza algo bom de bem-estar em nosso íntimo, né? É preciso também que haja uma interação entre o que vem de fora e o que está lá dentro. E Isso. essa compreensão realmente ela é muito importante para que, a partir das nossas compreensões, a gente vá se melhorando. As cachorrinhas daí latiram e o daqui está respondendo. Estou ressonando. Veio de fora, o daqui respondeu. É verdade. E é interessante também, né? Essa questão da motivação, né? Da motivação de vida, né? Isso. Que o pessoal, digamos, da neurociência está muito falando hoje em dia, que é a dopamina, né? É o que te motiva a viver, né? Isso é muito importante. E tem pessoas que perdem isso daí, né? Perdem essa capacidade da vontade de viver. E isso aí se induzem a quê? A, digamos assim, perder a alegria de viver, porque simplesmente acham que a vida é apenas um problema, uma situação que está acontecendo naquele momento ali. Se a gente parar para observar, aquilo é passageiro. Brincando assim, né? Tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. E hoje nem tem mais cobrador, né? Então, se a gente parar para observar, essa dica é muito importante, né? Se motivar e buscar aquilo que te motiva a viver e, consequentemente, ser feliz. Isso é que é o mais importante da vida, né? Se induzir positivamente a estar se realizando e se motivando sempre a estar, digamos assim, aproveitando aquilo que a vida oferece, que é o momento presente, que é o agora.
É isso aí. Então, muito obrigado, né? Foi muito boa a exposição, trouxe elementos para a gente poder refletir. Obrigado a vocês que estão ou estarão depois assistindo a este vídeo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.